Daniel 9, versos 7 ao 10. Hoje falaremos sobre os deveres dos superiores. Nós estamos no capítulo 9 de Daniel, estudando a sequência deste livro tão maravilhoso, já fomos tão alimentados, tão ensinados graciosamente por Deus. E no capítulo 9 nós estamos vendo a oração de Daniel, um homem de uma vida parecendo impecável, uma vida semi-angelical, e não obstante, aqui no capítulo 9 ele confessa ao Senhor as suas transgressões e as transgressões do seu povo. É o que temos visto, e vimos que ele clama ao Senhor, e o clamor é quando apresentamos, oferecemos a Deus os nossos desejos, só que querendo, nesse caso aqui, no clamor, que sejam atendidos urgentemente. E a urgência de Daniel é justamente se livrar dos pecados, não pecar, abandonar aquelas transgressões, a santidade. Essa é a urgência de Daniel. O que ele clama aqui, pelo que ele clama, pelo perdão de Deus, para que Deus alivie a sua ira, porque 70 anos se completaram de cativeiro. O povo está ali já tendo passado por muitas humilhações, muitos sofrimentos terríveis. Já o fato de serem retirados, o povo ser retirado de sua terra para ser levado para uma terra estranha e perder tudo aquilo que eles tinham de cultura, de religiosidade, de prática, de promessa, de aliança, e tudo aquilo ter sido deixado lá e eles transportados para uma outra região, espalhados pelo mundo também. E não bastasse isso, eles ainda sofrem. Isso já seria muita humilhação, muita vergonha, mas eles ainda sofrem injustiça, muitos são violentados, outros são mortos. Ele está vivenciando tudo isso, e ele então reconhece, diante de todas essas situações, a mão de Deus aplicando a sua ira, a sua disciplina, com ira santa, mas aplicando a sua disciplina, porque com o seu povo Deus não dá juízo punitivo, Deus aplica a disciplina, uma administração corretiva de Deus, paternal. Por mais que seja difícil, dolorida, pesada, e muitas vezes, porque é como uma medicação que você precisa tratar na dose da enfermidade, ou para tratar, no caso aí, de acordo com a rebelião, com a insistência, com a dureza do coração. Então Deus tem que aplicar dessa forma mesmo. Por isso que é difícil, é dolorida, por conta de quem está precisando desse tratamento. Deus falou com o povo várias vezes, exortou pacientemente, mas o povo se mantendo rebelde. Mais cedo na EBD nós estudamos lendo ali Malaquias, e vimos quantos anos depois o povo continuava rebelde. E Deus disse: desde seus pais, desde a antiguidade, desde que eu tratei vocês são assim, vocês são rebeldes, povo de dura serviço e tudo mais. Então Daniel aqui está oferecendo os seus desejos a Deus, e a oração é isso, é o oferecimento dos nossos desejos a Deus. E quando é clamor, quando essa necessidade é urgente, e a urgência aqui de Daniel é a santidade de Deus, é a graça, é a misericórdia do Senhor. E ele menciona essas coisas, ele menciona a misericórdia de Deus para reconhecer que Deus poderia fazer o povo sofrer mais, mas ele não fez assim, ele está sendo paciente, E ele reconhece isso, essa misericórdia, para justamente não se afastar de Deus, porque como nós temos estudado na EBD, a falsa fé, a fé errada, quando a pessoa não tem a fé verdadeira, ao invés de reconhecer Deus como gracioso, se afasta de Deus. Ou a pessoa zomba da graça, ou ela só tem consciência de juízo, então ela se afasta de Deus. Ela não tem confiança de buscar a Deus na certeza de que Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. E Daniel se aproxima de Deus, e isso nos ensina que todos nós devemos oferecer nossos desejos a Deus com confiança na sua misericórdia, não para nos afastar, portanto, porque confiamos na misericórdia, mas para nos aproximar,
porque sabemos, Deus é misericordioso. Deus não nos dá o mal que merecemos, ou sem Jesus merecíamos, né? Agora não merecemos mais. Deus está nos tratando de forma corretiva. E nós vimos que no nosso dia a dia, mundo, pelas coisas que passam, tudo que vivencia tem a ver com a relação com Deus. Às vezes uma situação de saúde tem a ver com a nossa relação com Deus. Às vezes uma situação de problema na família, às vezes uma situação financeira. Na sociedade não é diferente. Problemas de violência, de injustiça, problemas mais diversos, mais variados, né? Quantos problemas sociais? Você tem sequestro, você tem crianças que são raptadas aí, e esse número está crescendo, irmãos. Eu fico pensando, já seria demais a gente pensar em uma só criança sendo raptada, mas são milhares de milhares, todos os dias, todos os anos. Há uma indústria forte nisso, e de coisas inimagináveis, que só de pensar dá vergonha. E o mundo cresce nessas práticas. O mundo é perigoso, né? O mundo, você não sabe se sai na rua e volta, se vai trabalhar e volta vivo. Está a coisa cada vez mais terrível, violenta. Meu irmão falava que ontem ele fez uma linha nova lá em Santos, e ele dizendo: eu passei por uma região que fizeram queima lá, o pessoal do PCC e tudo mais, uma região perigosíssima, e ele dirigiu ontem por essa região, onde aconteceu um crime, passou, foi televisionado aí, e passou, e ele falando: aqui é nítido o controle do crime organizado, mas reina, aqui impera esse negócio aqui, dá para ver, e a polícia sabe disso. Eu digo: que coisa, assim está o mundo, né? Onde eu moro hoje, meus vizinhos, assim que eu cheguei, passando alguns dias, já vieram me dizer: fique em paz, viu? Aqui não tem problema nenhum não, quem manda aqui é o PCC. Olha que boas-vindas, quem manda aqui é o PCC. Quer dizer, você anda em lugares assim, você fica olhando: meu Deus, o mundo está invertido, a perversidade, essa injustiça, a criminalidade, tudo crescendo, é tudo muito horrível. Não se engane, tudo isso tem a ver com a homossexualidade crescendo, os valores sendo invertidos, os que são criminosos recebendo apoio, aprovação, e os que são honestos, justos, sendo criminalizados. Essa bagunça, esse caos social, essa arrogância crescendo, nada mais é em relação a Deus do que juízo de Deus. Juízo. Mas para a igreja, Deus trata disciplinarmente, Deus trata para correção. O mundo é para punição, a igreja é para correção. Daniel reconhece isso numa reflexão honesta, sincera, a respeito de si mesmo, a respeito do seu povo, da sua história, de como eles viveram e das consequências disso, para reconhecer o mal que eu estou recebendo. Deus não é injusto, Deus é justo. O Senhor está certo. Nós é que merecemos o corar de vergonha, nós é que merecemos tudo isso, nós é que estamos agindo de acordo com o que o Senhor estava fazendo. Porque fomos nós que nos rebelamos, fomos nós que desobedecemos a tua voz. Então o Senhor não está injusto em nos tratar como está nos tratando. Poderia ser pior, mas o Senhor está sendo misericordioso, está nos tratando para correção, não está dando o mal que poderia nos dar. Isso é importante, então, a gente ter, relembrando aqui, tudo isso em mente, porque agora nós vamos avançar ainda no exame dessa passagem, olhando mais alguns aspectos, nesse caso aqui destacando os deveres dos superiores. Tem grandes lições aqui para todos nós, adultos e crianças, grandes lições para todos nós. Na semana passada falamos de temor e clamor, e dissemos lá o seguinte: que quando se teme verdadeiramente a Deus, que não é aquele medo desesperador, descrente, quando Deus é verdadeiramente temido pela graça, é conhecido como todo-poderoso e respeitado com esse medo santo, há um clamor santo também. Se eu reconheço a Deus como Ele é, eu reconheço a sua santidade, a sua grandeza, e eu não tenho como ser orgulhoso, arrogante. Não cabe orgulho e arrogância diante de um Deus que é santo, justo, bom. Não há. Quando há temor santo,
Quando há temor santo, então há clamor santo também. Aqui hoje nós vamos, no mesmo texto, na mesma passagem, falar sobre esses deveres dos superiores. Então, vamos acompanhar a leitura, versos 7 ao 10, que dizem assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ti, contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. A nós pertence coragem, vamos orar. Senhor, que o Teu Espírito nos guie mais uma vez, Pai. Guie os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso coração, para ter disposições voluntárias de Te servir, de aprendermos do Senhor, de Te adorarmos, com a atenção que o Senhor merece, que a Tua palavra merece, com a alegria, com a humildade que o Senhor requer de nós e merece, de que precisamos desse ensino. Ainda que algumas verdades ditas aqui sejam repetições, mas nós precisamos delas, porque temos esquecido, porque ainda não temos nos santificado como deveríamos, porque ainda precisamos crescer espiritualmente. Por isso pedimos ao Senhor que ajude-nos, porque nossas capacidades, com as manchas de pecados que ainda temos, evidenciam que somos frágeis, que somos incapazes de produzir em nós a mudança que precisamos e dar atenção à Tua palavra que o Senhor merece e que nós precisamos. Por isso pedimos o Teu auxílio, o auxílio do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Os deveres dos pais influenciam a vida dos filhos e servem de exemplo para eles. Quando os pais assumem suas obrigações com zelo, esses deveres influenciam a vida dos filhos e servem de exemplo para eles. Da mesma forma, quando os pais são negligentes com os seus deveres, também servem de exemplo para os seus filhos e influenciam suas vidas. A geração posterior, portanto, depende da anterior. As sociedades estão estruturadas por Deus na relação autoridade, submissão e igualdade. Começando com a família, os pais são autoridades, os filhos são submissão e entre eles, irmãos, são igualdade. Eles são iguais. E os deveres dos pais, nessa estrutura, nessa relação, influenciam a vida dos filhos e servem de exemplo para eles e para, a partir deles, os filhos deles e os filhos dos filhos, geração após geração. Nós vemos a esse respeito no 5º mandamento da lei de Deus, os superiores sendo chamados de pai e mãe, para lhes ensinar que em todos os deveres para com os seus inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as suas diversas relações, se são pai realmente, ou se são apenas, se são autoridades em outras relações, né, como pastores, conselhos, como políticos, como autoridade jurídica, policiais, etc., área de segurança, na empresa, o chefe, o patrão, o supervisor, seja qual for a relação é a mesma, começando aqui. Então, o 5º mandamento chama as autoridades de pais para ensinar esses pais, essas autoridades, que todos os deveres para com os inferiores, não importa se são
pastores, conselho, presbíteros, diáconos, não importa se são políticos, não importa se são autoridades jurídicas, empresariais, não importa onde é a autoridade, na academia, os professores, etc., na saúde, seja quem for autoridade, ela deve aprender que, como verdadeiros pais, devem mostrar amor e ternura para com os inferiores, conforme as suas diversas relações, e levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se esses fossem seus pais. Então, essa é a relação. Ou os pais ou as autoridades devem agir assim para quê? Para ensinar também que os inferiores voluntariamente sirvam como se fossem seus pais. Por isso que tem que ser uma autoridade justa, verdadeira, amorosa, paternal. Quando a autoridade é autoritária, é tirânica, é injusta, a punição é indevida, a justiça é abandonada, o que prevalece é a arrogância. A arrogância é a ameaça pecaminosa, etc. Não há correção, não há justiça, não há amor. E essa autoridade, ao invés de estar agindo de acordo com a vontade de Deus, está usurpando a sua competência, está extrapolando os limites estabelecidos por Deus, não está sendo autoridade de acordo com Deus. Isso vai ter consequência no exemplo da geração seguinte. Essa geração vai aprender também a ser arrogante, a ser autoritária, a ser injusta, a ser perversa e daí por diante. A esse respeito, Paulo escreveu em Efésios 6, de 5 a 9: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então você vê que esse é um ensino de toda a Escritura, Antiga Aliança, Nova Aliança. E quem são os pais? São toda a autoridade, né? Então toda a autoridade, você tem que avaliar, a Bíblia é clara em mostrar isso, ela é autoridade não apenas na posição que ela é colocada nesse sentido, né? Por exemplo, eu estou como pastor, como ministro do Evangelho. Essa é uma autoridade que eu recebi do Senhor e que foi pelos homens e autoridade de Deus devidamente conduzida. Mas existem outras formas de autoridade. Por exemplo, a experiência. Pessoas mais experientes são autoridades sobre as menos experientes. E a gente precisa resgatar esse entendimento. Eu preciso entender isso e ser exemplo nisso. Se você estiver perguntando, pastor, e o texto? Calma aí, tá no texto. Nós vamos daqui a pouco já mencionar isso, porque Daniel fala que os pecados todos ali que estão sendo confessados são porque verso 9, os reis, verso 8 aliás, os reis, os príncipes e os pais pecaram contra Deus. E ele está mencionando essas autoridades por isso, porque a autoridade tem influência na geração posterior. A autoridade influencia a geração posterior. Então, eu preciso entender que a autoridade é também de acordo com suas experiências. A idade nos coloca em posição de autoridade? Com certeza. Idade nos coloca em posição de autoridade. Quem é a autoridade? Glaico que tem 30 e 40? 37, 36? Ou a Gabi que tem 2? Isso? Ou a Gabi que tem 2? Quem é a autoridade? É Glaico, não é? É a Lídia.
Vou perguntar a idade. É ali. Às vezes é Lá em casa, quem é a autoridade? Com relação à idade, à experiência, eu e Mônica ou nossas crianças? Então, a gente precisa entender isso. Mas veja, eu não falei que é só a idade. Então, de repente, na formação, na experiência, alguém mais novo chega a uma posição de autoridade. Não é? Alguém mais novo chega. Você vê Timóteo na sua igreja, Timóteo, que foi para quem Paulo escreveu 2 cartas, Timóteo era jovem em relação a muitos. Por isso que Paulo até dá algumas exortações a respeito disso, para que a autoridade ministerial dele fosse reconhecida por todos, inclusive os idosos, os anciãos, que eram autoridades em relação a ele, com relação à experiência, tempo, mas que agora a palavra vivida devidamente faria de um jovem mais sábio do que os seus senhores. E é outra a forma de autoridade que a gente precisa reconhecer, né? Se eu tenho uma criança de 10, 12 anos, já adolescente, profissional em música, eu que não sou profissional, eu tenho que reconhecer, ela é uma autoridade nessa área do saber. Ela sabe o que eu não sei. Não tem problema nenhum você entender, olha, aquela criança ali é autoridade nisso aqui, ela domina isso aqui, né? E, da mesma forma, na nossa casa, isso precisa ser ensinado na relação dos iguais. São irmãos, são iguais, mas um irmão é mais velho do que o outro. Muitas vezes a gente faz isso, né? Olha, a mais velha hoje está responsável por olhar o mais novo, e o papai vai ali, a mãe vai ali, quero voltar. Não quero ver bagunça, atenda a irmã mais velha, não é assim? Isso também acontece, para nos ensinar que há esse tipo de forma de reconhecer uma posição de autoridade que precisa ser considerada e respeitada. Por quê? Porque todos estão debaixo da autoridade de Deus e Deus estabeleceu as relações assim. Então a gente costuma dizer lá em casa, para a mais velha que é Luana, filha, você é exemplo, você é testemunha para seus irmãos mais novos. Você tem 3 anos na frente do meio e 4 na frente do mais novo. Seja exemplo. Na igreja, você é exemplo para as outras crianças mais novas também. Então seja exemplo. E assim a gente vai dizendo um com o outro. Mas na posição de igualdade, vocês são exemplos todos um para o outro. Sejam exemplos, né? A submissão dos servos e o amor dos senhores são expressões de amor e respeito por Deus. Por isso que esse tema é tão importante. A submissão dos servos e o amor dos senhores são expressões de amor e respeito por Deus. Se uma pessoa não aprender bem a respeitar os pais ou as autoridades, não respeitará as demais autoridades, evidenciando que não ama a Deus. Como também, se os pais não aprenderem a amarem seus filhos, não serão bons senhores, evidenciando que não amam a Deus. Ou seja, o amor dos filhos a Deus depende do exemplo de amor de seus pais por Deus. Vamos guardar isso e aprender isso? O amor dos filhos a Deus depende do exemplo de amor de seus pais por Deus. O filho precisa ver o meu amor por Deus. Precisa conhecer o amor dos meus pais por Deus. Quando eu cito muito o meu avô aqui como exemplo, é porque meu pai, eu não vi a conversão do meu pai até o falecimento dele, espero que tenha acontecido, mas não sei, mas eu tive meu avô. Deus não me deixou sem pais, né? Tive outras autoridades que foram usadas. Tive o pai da Dalila, que sempre lembro, tive o seu Manuel da Silva, tive o presbítero Petrônio, tive outros homens de Deus que Deus usou como exemplo. Quando eu cheguei em São Paulo, também conheci outros senhores, e eu gosto de conversar com idosos, gosto de bater papo, desde adolescente eu gosto de conversar, ficar bebendo ali da sabedoria, de que sempre tem um com alguma experiência em alguma área, que tem algo a nos passar, que não tem dinheiro que pague, não tem academia que dê, que transmita esse conhecimento natural, né? essa coisa, essa experiência. Isso é tão bom a gente aprender a ouvir, né?
E quando eu uso então esses exemplos, é porque Deus usou esses exemplos de amor deles por Deus para me ensinar a amar a Deus também. E da mesma forma, então, o amor dos servos a Deus depende do exemplo de amor dos seus senhores por Deus. Quando uma geração, então, é corrompida pelas próprias autoridades a não respeitarem a Deus, nem as autoridades, aliás, e nem a Deus, as próprias autoridades não ensinam os inferiores a respeitarem as autoridades e nem a Deus, as futuras gerações pioram. Se uma geração não ensina a outra geração a respeitar autoridades e nem a respeitar a Deus, essas gerações, a partir dessa posterior, as futuras pioram. Porque surge uma geração rebelde que muito menos vai cuidar da geração seguinte. E vai ser exemplo de uma geração rebelde. A tendência ordinária, lógica, é apenas piorar. Por isso que a palavra fala que Deus amaldiçoa aqueles que o amaldiçoam. Até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Terceira e quarta. Mas como sua graça é maior, e é sempre pela graça, nunca é diferente, ninguém é salvo por conta do nosso testemunho. Então, ele diz que abençoa até a 10ª geração daqueles que o temem, né? Para falar que sua graça é maior. Essa é a razão, irmãos, de Daniel de citar os reis, príncipes e pais no verso 8. E preste bem atenção nisso aqui. Ele diz que eles pecaram contra Deus. Por que ele está citando aqui, como eu já adiantei para vocês? Por que nós estamos tratando esse tema? Porque Daniel cita os reis, príncipes e pais no verso 8 para falar que eles pecaram contra Deus. Ele está orando, ele está clamando ao Senhor, pedindo o seu perdão e reconhecendo que Deus é justo na sua punição, na sua correção e que é misericordioso. Ele não está fugindo de Deus, por isso está orando, está clamando. Ele é gracioso. 70 anos já tinham se passado e a revelação, a visão que ele recebe é que ainda ia durar séculos. Não ia parar. O povo ainda iria sofrer muitas coisas. Reis ainda viriam assim, maldades aí iam surgir, e no quarto império que iria surgir, que vai ser Roma, a perversidade seria incomparável em relação aos outros três. Lembram disso? E ele está clamando ao Senhor, ele disse: Senhor, poderia ainda ser pior, mas Senhor, tenha compaixão. Verso 16, por exemplo, ele usa: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Aparte-se a tua ira, Senhor. O que nos ensina que devemos reconhecer com vergonha, com pesar, com honestidade as nossas culpas. Fazer esse autoexame honesto, etc. Por nossas culpas. Mas observe como Daniel faz isso. Então ele cita os seus anteriores, pais, príncipes e reis. E no verso 9 diz como pecaram: foram rebeldes e não obedeceram à voz do Senhor para andarem nas suas leis, dadas por intermédio dos servos de Deus, os profetas. Agora, ele cita isso aqui porque o exemplo das autoridades, como eu disse no início, na introdução, que influencia as gerações futuras, tanto que Daniel, ao confessar, diz que aqueles pecados deles, agora eram pecados nossos. Nós pecamos. O que é que ele está confessando aqui? Que não eram somente os pecados que ficaram lá atrás, que nós também não mudamos, nós aprendemos com eles, nós seguimos os seus exemplos. Foram pecados passados para gerações futuras. Daniel era a geração posterior a seus pais, reis e príncipes.
Então ele está confessando, a nossa geração também assumiu essa rebelião. Nossos pais fizeram, nós fizemos também. Por isso ele confessa que os pecados dos seus pais, reis e príncipes também são os seus, ou seja, seguimos esses péssimos exemplos. Vocês entenderam isso aqui? Nós seguimos os exemplos de nossos pais, nós também pecamos. Eu já tratei aqui com vocês, falando de outro tema, mas abrindo parênteses, só para refletir sobre essa questão de passar do pai para filho, sem transferência de culpa, de uma forma humilde, como o Daniel está falando aqui, várias práticas das nossas vidas. Nossos pais, por exemplo, já foram influenciados pecaminosamente, isso eu digo com todo respeito a eles, com relação a casamento, a criação de filhos. Dificilmente alguém aqui aprendeu devidamente sobre casamento, relacionamento íntimo com seus pais. Dificilmente houve uma conversa franca, honesta e aberta. E não teria por que não falar, porque tem toda a escritura aí. Mas foram pessoas que vieram do catolicismo romano, que já achavam pecado falar sobre intimidade e tudo mais, e aí se converteram. Realmente, Deus deu graça e tudo mais, é um pecado que passou de geração e esse assunto não foi tratado. E com isso a geração seguinte adotou uma forma pecaminosa de vivenciar isso. Não estou dizendo que todos se juntaram devidamente, tiveram intimidades antes do casamento. Eu estou dizendo que foi um tema que não foi devidamente tratado. Criação de filhos é a mesma coisa. Não é um tema devidamente tratado, devidamente ensinado, de maneira que todos se santifiquem e não passem essas mesmas práticas e o mesmo estilo de família cristã para a próxima geração. Ainda que devamos reconhecer, no caso nosso, que nossos pais, no esforço deles, se esforçaram muito, né? No caso, minha mãe, coitada, sozinha, crente, com um pai não crente e puxando a coisa para o outro lado e tudo mais. Mas até esse assunto a gente conversa com ela, mas por que casar com não crente? Né? Por que casar com não crente? A Bíblia fala de como deve ser o casamento. Vocês percebem? Então a gente precisa reconhecer. Questões de culto, de liturgia, simplesmente veio passando de geração a geração. Eu acho que o culto certo é assim, foi passando. E a gente adotou coisas culturais que vão passando de geração em geração. A administração do tempo, dos recursos, das finanças também. E olha que nossos pais, em muitas coisas, são melhores do que nós, né? Em muitas áreas, apesar de toda essa. Mas a gente precisa reconhecer. Exemplos são passados. E nossa geração não está na melhor posição. A gente precisa reconhecer isso. A geração futura, como é que vem? A partir de mim. Porque essa passagem tem algo a nos ensinar a respeito disso. Será que nossos filhos, irmãos, estão aprendendo conosco algum pecado? Como eles serão futuros maridos e esposas? Como serão pais? Como serão presbíteros? Serão presbíteros? Eles olham isso com importância? Eles acham que é importante ser um presbítero bíblico? Não um presbítero desses conchavos políticos, dessas politicagens toda pervertidas, covardes, não. Político bíblico, política bíblica, presbítero bíblico. Presbítero de Deus, ele sabe o que é isso. Como eles servirão a Deus? Como pastores, né, presbítero ou docente ou regente. Quebrarão juramentos e votos? Será que a gente tem dado exemplo para eles seguir? Olha, meu pai quebrou o juramento e voto, eu vou quebrar também. Será, irmãos? Serão fiéis no cumprimento de seus deveres como igreja? Casarão no tempo certo ou atrasarão o casamento? Porque isso é muito comum hoje em dia. O atraso injustificado do casamento. Atrasado no casamento. Terão filhos ou acharão filhos um atraso, um erro? Não pode ter filho não. E ainda ensinado por nós, casar o quê? Você já vai casar? Não é para casar não. Vai viver sua vida depois quando você se formar, quando tiver 40 anos, aí você casa. E como que eu vou ter filho com 40 anos? E eu vou viver e como? Daqui a pouco eu vou 40, vem 50, 60 e acabou.
é atraso, vive independência. Será que eles vão, como que eles vão pensar? Porque tudo isso influencia. Né? Serão exemplos para os filhos, netos, bisnetos? Será que terão netos? Né? Do jeito que está hoje? Porque meus avós, olhando para 3 gerações só, né? Meus avós tiveram 16 filhos, minha mãe teve menos fé, teve 7. Eu fui mais incrédulo do que ela, tive 3 agora. Ó, você vê, né? Se meus filhos forem no ritmo, não terão nenhum, né? Porque de 16 para 7, 7 para 3, eles não vão querer ter nenhum, né? Você vê que a incredulidade vai crescendo, passando. Não acho que isso tem nada a ver com fé, viu? Até a quantidade de filhos tem a ver com fé. Até a quantidade de filhos. Até a idade com a qual se casa tem a ver com fé. Tudo tem a ver com fé. E a resposta, irmãos, será que eles divorciarão? Continuarão casados? Aumenta o número de divórcios. E a resposta a todas essas perguntas depende de nosso exemplo, de nossa influência. Qual é a resposta? Depende de nosso exemplo, de nossa influência. Então escuta aqui, todos os adultos. Meus filhos, filho do Glória, filho do Paulo, nossos filhos aqui, todas as crianças dessa igreja, são responsabilidades dos meus, minhas, do Glória deles, do Paulo dele, com nossas auxiliadoras, mas todos os adultos aqui são exemplos para as crianças. Guarde isso, essa mensagem aqui, esse ensino de Deus, é um ensino para todos nós. E em se tratando de autoridades, de posições superiores, todos aqui, por serem adultos, são superiores em relação às nossas crianças. E essas crianças estão aprendendo bem ou mal. Estão tendo bom ou mau exemplo. E a resposta, então, é que a vida delas, no futuro, dependerá do nosso exemplo. Não que o exemplo salve, ou seja, a garantia de fé salvadora ou comportamento santo, mas o testemunho santo influencia positivamente, enquanto o mau testemunho influencia negativamente. Isso está na palavra. E Daniel menciona os reis, príncipes e pais em sua confissão de pecados para dizer que as autoridades influenciam pelo exemplo. Mas também para dizer que as autoridades são mais responsáveis. Então, primeira lição, as autoridades influenciam pelo exemplo. Segunda lição, as autoridades são mais responsáveis. As exigências de Deus para com os superiores são maiores, portanto. Porque autoridades que dão bom testemunho são influência para que a próxima geração seja uma geração de bom testemunho também. Como eu disse, não que o testemunho seja garantia, a salvação nesse sentido, não, mas é porque naturalmente, ordinariamente, as relações estão assim influenciadas, estruturadas. A geração inferior depende da geração superior. A geração superior é responsável pela vida, pelo desenvolvimento pleno da geração posterior. Quer ver uma coisa? Como alguém pode adorar a Deus sem fé? Não tem como. Só que com relação à fé, como é que essas pessoas vão ter fé? A própria palavra pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Precisa de quê? De pregação. Mas o líder de Jesus diz como é essa pregação. Às vezes a gente acha que a pregação é só dizer, olha, o pecador. Não, a pregação é para todos. Aqui está tendo um evangelho, para todos nós. A igreja não precisa só começar, ela precisa continuar. Não é isso? O evangelho está sendo pregado aqui, ela está continuando o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A pregação é para todos nós. O exemplo é nosso. Essa geração vai se converter a partir da pregação, como outros lá fora vão se converter a partir da pregação. Então, a adoração a Deus depende de quem prega. Depende de alguém que pregue. Necessita de alguém que pregue. Então essa influência existe.
essa relação existe, essa necessidade existe. E eu preciso desenvolver a consciência de responsabilidade. Eu sou responsável pela próxima geração. E eu sou responsável pelo mundo. Eu sou responsável. Eu sou, como igreja, autoridade pelo mundo. Sobre o mundo. Eu sou a autoridade da palavra. O mundo não vai conhecer a palavra se a igreja não viver e não pregar a palavra. Só que lá na grande comissão, a ordem é ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É a vida inteira. É ininterruptamente. E ainda que o convite do Evangelho seja para todos, o Evangelho é especialmente para a igreja. O convite é para todos. Mas quem Deus vai despertar? Apenas os eleitos. E depois que despertar, Deus vai usar o Evangelho para alimentar os eleitos e santificar os eleitos. É por isso que é para pregar a toda criatura, mas ensinando a guardar todas as coisas. Mas a criatura toda, todo mundo, o planeta inteiro, vai então se converter para ser ensinado a guardar todas as coisas? Não, é aqueles que vão se converter, que vão ser ensinados a guardar todas as coisas. Por isso que nós pregamos o Evangelho dominicalmente aqui, bem como diariamente, nas várias atividades nossas, no nosso dia a dia, em casa. Pregamos o Evangelho, testemunhamos com a vida e com a palavra. As exigências de Deus, então, são maiores para os superiores, porque são eles que são responsáveis pela geração posterior. A criança não nasce, irmãos, sabendo o que ela precisa. Ela não nasce sabendo nada do que ela precisa, quanto à fé, ser despertada corretamente, porque ela já tem conhecimento de Deus, mas ainda não está despertada corretamente. E como virá se não há quem pregue? E que pregação é essa? Ensinando a guardar todas as coisas. É 24 horas ininterruptas. Lá em casa, até da risada a gente está falando, filho, não é assim que se ri. E tem forma de rir crente? Claro que tem. Tem uma forma crente de rir. Gargalhada exagerada, tal. A Bíblia não gosta disso, gritaria, loucura. Não. Zombaria? Não, filho. Não podemos ter esses comportamentos pecaminosos. Moralismo não tem nada a ver com moralismo. É que a palavra de Deus regula todas as áreas de nossa vida. A gente tem falado sobre a maneira de comer. Filho, a mesa está com as cadeiras tortas. Isso é moralismo? Não, eu estou falando de um comportamento educado, santo. Mas se estivesse na rua assim, então, não, cada situação no seu contexto, mas você tem condições de sentar com ordem? Ou a educação por exemplo, a gente não arruma a mesa e suja a mesa toda, isso é educação? É claro que não. Tem isso na Bíblia, claro, a mesa do Senhor é organizada. Os banquetes, quando a gente vai ler, são todos ordeiros, organizados, planejados. E as execuções têm que ser com ordem, com luxo, com decorações, com beleza. Você vê descrições disso. Então vamos fazer isso também, filho. Vamos ter um comportamento. Aí a gente senta na mesa. Eu costumo lembrar das minhas autoridades passadas, como especialmente meu avô, para ensinar isso, para não ficar uma coisa centrada em mim e não entender errado. O meu avô poderia ser o horário que fosse, quem tivesse. O almoço só começava quando meu avô chegava, de onde ele estivesse, sentasse na mesa. Sentou, agora é a hora de comer. Ninguém mexe no prato, agora é a hora de comer. Não teve nenhum autoritarismo, nada disso. Era uma influência natural, um ensino natural dele, que eu acho que já veio de geração passada. Uma virtude que a gente está se perdendo. E lá em casa a gente vem tratando desse filho, não, vamos na hora, peraí, porque já está mexendo no prato. Falta o rei. Eu não sentei ainda. Aí você pode pensar assim, pastor, o senhor não está sendo arrogante, não? Não, eu estou pensando em Deus. Se eles não aprenderem a me respeitarem, eles não vão respeitar a Deus. E a relação visível que ele tem é comigo. E da mesma forma eu vou fazer isso com os presbíteros. Filho, vem cá, não é Eudes, é presbítero Eudes. Não é até do falar. Tem que respeitar a autoridade. Não é Pablo, não é Laico.
Os diáconos, não é Jadeilson, apesar que, como somos primos, até sai o Jadeilson para já, né? Não é. Diácono, Jadeilson. Eles gostam de chamar de tio, você dá conteúdo. É respeitar a autoridade. O tom de voz também, quando aumenta, filho, opa, não pode gritar, não, é autoridade. Não pode, baixa a voz. Como se senta, como fala, como come no descontrole. Parece que a comida vai voar para Deus. Calma aí. É no controle, filho. A comida não vai voar para. Aí vira uma feira na mesa. Aí um grita, o outro fala, o outro mesmo. Peraí, eu autorizei falar, tem que pedir licença, levanta a mão, eu posso falar? Não, ainda não. O assunto geralmente quem começa sou eu, ou Mônica, ou nós dois. Geralmente eu, né? Aí começa o tema ali. Porque a gente entende que a mesa não é só para comer, para relacionamento, para conversa. Mas tem ordem das coisas. Pode ter uma feira saudável, né? Assim, um está conversando, o outro lembrou do exemplo, nem pediu licença, já disse o exemplo. A gente vai nessa, a gente controla, tem sabedoria de controlar isso. Eu estou falando desse controle. Um já grita, o outro faz a coisa, o outro fala, ninguém se entende. Não, filho, você percebe quantos detalhes nas nossas vidas que tem a ver com a vida cristã, que se a gente não controlar aqui, isso passa para gerações futuras e vira uma bagunça. O que veste, por que veste, ou veste não tem a ver com a vida cristã? Claro, não tem a ver. E a gente tem que ter cuidado com as nossas vestes. Por que está vestindo isso? Isso é roupa de crente? Não é roupa de crente, então vamos mudar essa roupa. Mas tem roupa de crente que tem princípio cristão. Né? Por exemplo, eu sou homem, vou vestir roupa de mulher, certo? Então, estou aqui tentando ajudar as crianças, tá? Eu sei que os adultos já entenderam, né? Que é a mensagem. Então, as exigências de Deus para com os superiores são maiores. Primeiro, guarde isso. As autoridades recebem o poder de Deus. Cada autoridade não está lá na posição que está porque elas merecem. Elas já nasceram com esse direito. Não. Elas receberam o poder de Deus. A começar que ela não pediu para nascer, foi Deus quem escolheu. Ela não pediu onde nascer, foi Deus quem escolheu. Eu não pedi os filhos que eu tenho. Eu não pedi, eu não orei, Senhor, me dê Luana, desse jeito Luana. Eu não pedi isso. É impossível alguém pedir isso. Então, quem me deu Luana? Deus. Luana, Sofia, Abner, são de Deus, confiados a mim e a Mônica para criar para Deus. Eu tenho que entender isso. Então, a minha posição de autoridade paternal e de Mônica maternal são posições recebidas por Deus. Por isso, por esse ensino, Jesus respondeu a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Nem sobre Jesus Pilatos teria autoridade se Deus não desse. E por essa posição de autoridade dada por Deus, as autoridades devem agir de acordo com a relação que são colocadas. Na relação que eu fui colocado de pai, eu devo agir de acordo com essa relação. Na relação de pastor com vocês, eu devo agir de acordo com essa relação. Na relação na sociedade, onde Deus me coloca, eu tenho que agir de acordo com essa relação. Aqui nós temos comerciantes, engenheiros, aposentados, da lei lá no cartório, nós temos empresários, cada posição, onde você estiver, posição de autoridade sua, requer que você haja de acordo com ela. Você foi colocado ali. Essas autoridades devem amar seus inferiores como se fossem seus filhos. Devem orar por eles e os abençoar. Devem instruir e admoestar, aprovar, animar e recompensar os que fazem mal, aliás, os que fazem bem, e reprovar, repreender e castigar os que fazem o mal. E aí vem uma observação.
aqui para que se entenda muito bem. Eu não tenho o direito de usurpar a competência como pai dos pais dessa igreja, chamando a atenção dos filhos. Assim como nenhum pai tem competência para fazer isso com os meus. Não tem. Então, essa autoridade precisa ser respeitada. Uma criança errou, vai no pai dela, olha, foi feito isso. É assim que se faz. Salvo casos especiais. Por exemplo, a criança está no lugar que vai cair, né, e você que tem que ir ali, naquela hora, corrigir imediatamente, gritar, chamar, tirar, enfim, para depois ir falar com os pais. Casos especiais. Mas eu não usurpo, eu não posso disciplinar, corrigir, e até chamar a atenção tem que ser os pais. Agora, como pastor, como presbíteros, a figura muda. Aqui são todos ovelhas. Outro dia um pai veio me questionar, porque eu cheguei com uma criança e chamei a atenção dela. Uma coisa corrigir normal, olha, diga ao seu pai que a forma correta é assim, viu? Deus manda assim. Pastor, não fale mais isso com meu filho, porque o pai sou eu. É, querido, mas você e seu filho são ovelhas iguais, né? Então você está confundindo as coisas. Aqui é outra relação. Aqui todo presbítero, todo conselho tem a obrigação, conforme as suas relações, de dizer se tal criança, sobre, por exemplo, o culto, precisa de uma correção, criança, vem cá. Por quê? Porque são todos ovelhas. É como, por exemplo, você fosse para um tribunal e a criança desrespeitasse. Você acha que o juiz não iria repreender? Iria. Não é? Por quê? Porque lá, tanto o pai quanto os filhos estão debaixo da mesma autoridade. Vocês entenderam isso? É importante a gente entender. As autoridades devem proteger e prover tudo o que for necessário para a alma e o corpo. E devem glorificar a Deus por um procedimento sério, prudente, santo e exemplar, honrando a si mesmos e assim preservar a autoridade com a qual Deus os revestiu. Vocês entenderam por que, então, aquilo que eu citei do método que adotamos lá em casa? Eu vou sentar para almoçar. Espere o pai sentar para almoçar. Não levante a voz com o pai. Tenha modos. Por quê? Porque é com base nisso aqui. Deus quer que eu preserve a autoridade que Ele me deu, com a qual Ele me revestiu, porque é dessa forma que a criança aprende a respeitar a Deus, me respeitando. Se não tiver isso, eu passo para a próxima geração a corrupção. E a próxima geração nasce pior do que a minha. Olha só o que diz Romanos, né? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que ele esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também, não somente, mas também, por dever de consciência. Por esse motivo também pagar tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagar a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Eu lembrei aqui de improviso que nessas mídias sociais apareceu um vídeo lá de um jovem que estava, acho que era um bar, e aí tinha a câmera do bar filmando ali, e daí chegam dois policiais, autoridades, né? Chegam dois policiais. Você que é fulano de tal? O rapaz estava sentado, um jovem, eu devia ter uns 28 anos, forte, morenão. Você que é fulano de tal? Sou. Eu vim da casa de sua mãe. Ela está lá toda arrebentada porque você bateu nela, não foi isso sem vergonha. O rapaz ficou assustado assim, policial. Eu vim te dar um aviso. Que nós estivemos lá e você não vai repetir isso não. Pá, deu um tabefe na cara do cara, o cara ficou lá, até o policial sair, o cara ficou lá no chão,
todo acovardado, envergonhado, não sei o que, tomou, não sei se faz com a mãe, rapaz. Aí disse os palavrões lá, chamou a atenção. A quem espada? Espada. Recebe lá? Deve temer, não só por medo. Esse era só por medo, que estava lá respeitando. Só por medo. Tomou uma pisa na hora. Como é que fala aqui? Uma correção. Que bateu na mãe. Pode até ter havido culpa da mãe na forma de ensinar. Mas bateu na mãe. Olha como Deus então coloca as autoridades. Pode. Mas nós, que somos crentes, devemos fazer com consciência. Eu sirvo a Deus. Mas as autoridades mencionadas por Daniel não obedeceram à voz do Senhor, nosso Deus, para andarem nas suas leis. E essas leis incluem os 10 mandamentos. Portanto, tiveram outros deuses diante de Deus, tomaram o nome de Deus em vão, fizeram imagens de esculturas, se esqueceram do dia de descanso. Lembra-te do dia de descanso? Se esqueceram, não honraram pai e mãe, mataram, adulteraram, roubaram, disseram falsos testemunhos e cobiçaram o que era do próximo. Quebraram as leis conscientemente, não quiseram cumprir, sabiam que era certo, mas não vamos aprender, nós vamos fazer o que nós queremos fazer. E isso está crescendo hoje nas igrejas, até por autoridades que se dizem presbíteros e pastores. Está crescendo na igreja, lamentavelmente, conscientemente querem impor um culto falso, um culto corrompido, um culto errado, e quem chega dizendo isso não é assim, é neopuritano, conscientemente apoiam rebeldes. A gente está dizendo, está tratando rebelde aqui. Não, eles vão lá e querem desfazer essa autoridade nossa. São covardes e estão corrompendo as gerações, apoiando arrogantes e contribuindo para a condenação desses que não se humilham, não reconhecem pecado e não confessam. Alguém já disse, falando da nossa igreja, que a igreja já está dividida há muitos anos, só falta formalizar, já está cada um fazendo o que quer, não existe mais leis. Infelizmente, essa é a realidade em muitos lugares. Daniel está aqui confessando que isso se repetiu na geração deles, o que foi praticado pelas gerações anteriores, e nós devemos fazer isso também. Cristo, irmãos, não nos salvou para darmos testemunhos negativos, mas santos. O testemunho de Cristo foi impecável. O testemunho dos apóstolos foi imitar a Cristo. O nosso testemunho não deve ser diferente deles. Eu devo imitar a Cristo. Eu devo imitar os apóstolos que imitaram a Cristo. Eu devo seguir a todos os bons exemplos que seguiram o bom exemplo de Cristo. Ele é o varão perfeito. E Ele não me salvou para eu dar mau testemunho. Ele me salvou para eu dar o testemunho dele. Mas recebereis poder. E o que é o poder? Ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Poder é a capacidade de ser testemunha fiel de Cristo, testemunhar de Cristo, tanto em Jerusalém como no Judéia, em todo lugar onde eu estiver, onde Cristo me enviar. Temos o dever de dar o bom testemunho de Deus para os filhos e servirmos de exemplo para eles, porque Cristo nos salvou para sermos suas testemunhas. Então guardemos apenas 3 lições. Primeiro, imitemos a Cristo em tudo e testemunhemos para os inferiores pelo ensino e pelo exemplo, e Deus nos abençoará. Imitemos a Cristo em tudo. Uma boa pergunta, que deve ser feita com calma, com cuidado, com sabedoria, mas é uma boa pergunta. Jesus faria isso? Jesus se acovardaria aqui? Jesus deixaria de denunciar tal injustiça aqui? Jesus quebraria esses votos? Jesus cultuaria a Deus assim? Jesus cantaria essas músicas? Jesus pregaria dessa forma? Jesus responderia para a esposa assim? Para o marido dessa forma? Falaria dessa forma com a esposa? Falaria dessa forma com o marido? Jesus trataria os filhos assim? Uma boa pergunta. O que Jesus faria? Tem que ser feito com sabedoria, porque Jesus ele viveu a sua missão. Segundo, oremos como Daniel, arrependidos por pecarmos como líderes,
e darmos exemplos fracos com tropeços. Tem até um hino, né? Se sofrimento, sim, sofrimento te causei, ó Deus. Sim, meu exemplo, o fraco tropeçou. Sim, não andei nos bons caminhos, Deus. Perdão, Senhor. Sim, negligente foi o meu falar. E amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar. Perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti. E, sim, firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. Se o meu exemplo fraco tropeçou, perdão, Senhor. Confessemos como Daniel. Como foi a confissão de Daniel? Com nojo pelo pecado, com vergonha, corá de vergonha, corá, rosto avermelhado de vergonha, com vergonha, por desonrar a Deus e por amar a obediência, com vergonha. Essa é a confissão, com vergonha. Perdão, Senhor. E confiemos no perdão de Deus e certamente desfrutaremos de sua paz. Que o Senhor então nos abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Convido a todos a se colocar de pé. Nós oraremos cantando o Salmo 61 e encerraremos a oração em Deus.